Eu sou Lena Moreira, eu sou psicóloga em Fortaleza e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre relacionamento. Então eu vou falar um pouquinho sobre o processo da escolha do cônjuge, do companheiro, né, da companheira, e como a nossa família de origem, que é a nossa primeira relação, influencia nesse processo. Bom, a gente sabe, né, que antigamente o cônjuge normalmente era escolhido pela família. Em muitas sociedades ainda acontece dessa forma. Então, o casal muitas vezes só se conheciam poucos dias antes do casamento e nem tinham tempo, só iam se conhecer de fato depois, né, do casamento consumado. Hoje em dia, as pessoas pelo menos por aqui, né, na nossa sociedade, tem a oportunidade de escolher, né, o seu próprio companheiro, a sua própria companheira. Mas a família ainda tem uma grande influência nesse processo, como a gente vai ver nesse vídeo. Consciente ou inconscientemente, a nossa família tem um peso muito grande na nossa escolha, né, do nosso companheiro e da nossa companheira. E como se dá, né, o processo de escolha? Bom, a primeira coisa que acontece, né, é a atração. Então a atração, ela funciona como um motor de arranque que nos impulsiona, né, que, no, que nos dirige, né, para o outro. Só que a escolha é muito diferente da atração, porque a escolha leva em conta uma série de outros fatores, né, além da atração. Então, muitas vezes a gente é atraído por uma pessoa, só que a gente não escolhe essa pessoa para ser o nosso companheiro ou a nossa companheira. Em muitos casos, a escolha é feita por essa atração ou então pela crença no amor romântico. Muitas pessoas ainda acreditam que não são pessoas inteiras, né? E que acreditam acreditar, né? A tampa da minha panela ou a metade da minha laranja. Então, são pessoas que realmente que não se sentem plenas, que não se sentem inteiras e acham que precisam de uma pessoa para complementar, né, o seu ser, porque só assim realmente elas vão ser felizes. E essas pessoas normalmente acreditam em diversos mitos, como por exemplo o do príncipe encantado, né? Que encontra a mocinha e foram felizes para sempre. Que os dois, né? O casal tem que gostar das mesmas coisas, tem que gostar de ir para os mesmos lugares, não podem sair sozinhos, tem que fazer tudo junto. Então são uma série de crenças onde que se a gente for ver, se a gente for analisar bem direitinho, a gente vai ver que nessa relação as pessoas só estão querendo que exista o nós. O que significa isso? Significa que as pessoas, ao encontrar o outro, perderam a sua individualidade. E em qualquer relação, é muito importante que a gente mantenha a nossa individuação, a nossa individualidade. Eu sou uma pessoa, eu tenho meu espaço íntimo que é só meu, que eu não preciso, eu não devo, eu não posso compartilhar com ninguém, nem mesmo com o meu companheiro. É meu, é só meu, né? É a minha intimidade. E isso é importante para a minha saúde mental, para a minha saúde psíquica. E da mesma forma, o meu companheiro também tem um espaço íntimo dele, que ele não vai compartilhar comigo. E em alguns momentos, ou em vários momentos, né, nós nos encontramos para formar um nós. Então, em toda relação é muito importante isso. Tem o eu, tem o ele ou ela e tem o nós. E esses espaços têm que ser respeitados por ambos, né, os cônjuges. Esse processo é um processo de individuação e
de maturidade, né? Então nós temos que trabalhar, né, nesse sentido de a gente preservar, respeitar a nossa individualidade. Bom, mas voltando um pouquinho, né, o que influencia, né, nesse processo de escolha? Bom, de início eu falei, né, que é a paixão que nos liga ao outro, mas existem alguns motivos, né, alguns parâmetros importantes nesse processo, né, da escolha. Segundo muitos estudiosos, né, dos relacionamentos, eles dizem que o principal deles, né, é a motivação transgeracional. Então nós trazemos uma bagagem muito grande da nossa família, nós aprendemos com nossa família os relacionamentos, nós aprendemos muitas coisas com a nossa família de origem. E isso vai ter um grande peso na hora da gente encontrar uma pessoa para formar a nossa família, com quem a pessoa que a gente vai escolher para realmente dividir nossa vida, ter filhos, né? E viver essa segunda etapa, né, da nossa vida. Como que se dá isso, né? Muitas vezes, quando a pessoa tem uma boa experiência de relacionamento na sua casa, na sua família, normalmente ela busca um cônjuge com relações parecidas àquelas que tem, principalmente, né, a sua figura paterna do sexo oposto, né? Se eu sou mulher, eu vou buscar alguém parecido com meu pai. E se um homem vai procurar uma mulher parecida com a sua mãe, para que tenha um relacionamento parecido, similar. E enquanto que, se a experiência não são boas, se ela não for uma experiência agradável, aquele tipo de relacionamento, aquilo na família dela, ela vai procurar um cônjuge, né? Vai procurar um parceiro que se afaste o máximo possível da figura paterna, né? Do sexo oposto, nessa tentativa para construir um relacionamento bem diferente daquele dos seus pais. Isso pode ser consciente ou inconsciente. E também inconscientemente, muitas pessoas buscam figuras parecidas fisicamente com a figura paterna do sexo oposto. Muitas vezes as pessoas nem se dão conta, né? Mas outras pessoas dão conta, ou então, depois de muitos anos juntos, a pessoa vai dar conta: nossa, como você é parecida com meu pai, nossa, como você é parecida com a minha mãe, fisicamente mesmo. Isso é uma escolha muito inconsciente. E por que acontece isso, né? Muito provavelmente porque a gente tem uma tendência, nós seres humanos, a preservar o conhecido. Por quê? Porque o conhecido a gente já conhece, já sabe como funciona, é mais fácil. Tudo o que a gente tem que aprender, o diferente, é muito mais complexo e é muito mais difícil, gasta mais energia. Então a gente tenta preservar, né? Ou caminhar dentro do conhecido. Então isso pode ser uma explicação, né? Que inconscientemente mesmo as pessoas buscarem alguém parecido, né? Com suas figuras paternas, né? Do sexo oposto. Então, mas além da motivação transgeracional, existe mais duas outras motivações, que é similaridade ou complementaridade. Nós podemos buscar alguém por similaridade, ou seja, alguém muito parecido conosco, os mesmos gostos, os mesmos valores, uma situação econômica muito parecida, uma situação de trabalho, né? Gosto e tudo muito parecido com a gente. É claro que isso vai acontecer com pessoas que têm, né, uma admiração por si, ou seja,
um excesso de amor por si mesmo. Então ela vai, se eu me amo muito, vai ser muito mais fácil eu amar alguém bem parecido comigo. E também porque é muito mais fácil, né? Eu lidar com alguém que é parecido comigo, porque eu sei o que eu posso esperar, né? Ou existe pelo menos a crença, né? De que se eu conheço uma pessoa parecida comigo, eu me conheço, então eu sei o que eu posso esperar dessa pessoa. E isso tem uma economia, né, de escolher também por complementaridade. Complementaridade seria assim, alguém bastante diferente de mim, mas que viria me complementar. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de sair e se encontra alguém que não gosta, que é muito caseiro. Então, isso daria assim um equilíbrio. Uma pessoa que é muito dócil, encontra uma pessoa que é mais agressiva, mais feroz. É como se uma coisa, né, existe uma crença de que uma coisa equilibra a outra, né? E esse equilíbrio faz com que fique mais fácil, né, enfrentar as coisas, enfrentar a vida. Mas independente da gente encontrar uma pessoa por similaridade ou complementaridade, a motivação transgeracional vai estar sempre muito presente. Então a nossa família vai ter uma grande influência. A gente sempre traz, né, para o nosso novo relacionamento, a nossa nova vida, a nossa mochilinha, né, com todos os nossos hábitos, os nossos costumes, nossos aprendizados, as nossas mazelas, as nossas deficiências, os buracos que ficaram na infância, as frustrações. A gente não deixa lá, a gente traz com a gente. E muitas vezes a gente transfere isso porque a gente tem uma expectativa de que o outro vai vir como que fosse consertar, como se fosse papel dele consertar essa primeira relação, ou tudo que nessa primeira relação não foi contemplado, tudo que deu errado e todas as nossas frustrações com os nossos pais. E muitas vezes a gente cobra do nosso cônjuge muitas coisas que ele não tem nada com isso, ele não tem que nos dar. Coisas que nós deveríamos cobrar, né, ou ter cobrado dos nossos pais, a gente transfere e fica cobrando do nosso esposo ou da nossa esposa. E isso não vai funcionar, né? Então a gente tem que ficar atento que quanto menos a gente trabalhar no nosso processo de individuação, mais a gente vai trazer esses padrões da nossa família, essa mochilinha vai ter mais peso, né, no nosso novo relacionamento. Então, assim, uma dica, né, a gente trabalhar sempre no nosso processo de individuação, a gente respeitar a nossa individualidade, porque isso vai ajudar com que a gente realmente construa um relacionamento sem repetir tanto os padrões da nossa família de origem, certo? Então, além de trabalhar nesse processo, nessa individualidade, nesse processo de individuação, se a gente sente necessidade, que tem pessoas que realmente teve uma infância mais difícil, com mais traumas, com mais danos psíquicos, com menos acolhimento. Então, se você se você que está me ouvindo, né, se você sente necessidade, busque ajuda, busque uma pessoa que possa te ajudar a ressignificar tudo isso, a você como adulto, adulta, tomar essa criança pela mão, né, e acolher, ser o seu próprio pai, seu pai, a mãe dessa sua criança que está sempre viva em você, né? E você conseguir ir para esse novo relacionamento de uma forma mais inteira, com menos cobrança com o seu cônjuge.
E isso a gente faz com maturidade emocional, desenvolvendo uma habilidade maior de comunicação, quer dizer, eu expressar para o outro o que é importante para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso receber, o que eu não posso, isso está aqui o meu limite, isso eu não consigo lidar, isso não dá para eu lidar. Então, essa comunicação é extremamente importante, né? Assim como aprender a lidar, né, com as diferenças. O outro é diferente de mim, por mais que eu tenha escolhido assim por similaridade, vai ser, ele é uma pessoa diferente. Ele pode ter algumas características, né, parecidas comigo, mas ele é um ser e que é muito difícil a gente entender, a gente se aproximar, né, de como o outro pensa, de como o outro sente. E muito mais ainda se a pessoa é muito diferente de mim, né? Então a gente precisa fazer um esforço, né? Um esforço no sentido não de fazer uma força, um sacrifício, mas de se propor, né, a gastar energia para entender o outro, para entender essas diferenças, né, e para acolher mesmo, né, o outro nas suas diferenças, além de nos respeitar e acolher a nós mesmos, os limites do outro, além dos meus limites, para a gente não estar sempre também ultrapassando o limite do outro. O respeito comigo, eu delimito meu espaço, né? Esse é o meu limite e eu vou até onde o limite do outro. Então eu respeito o meu limite, eu dou o meu limite, mas eu respeito o limite do outro. E para isso, né, para construir esse relacionamento, a gente vai ter que questionar muito assim o que nos ensinaram, né? Não existe esse amor romântico e foram felizes para sempre. Essa escolha vai ter que ser a cada dia. Então não é porque você escolheu uma pessoa que vai estar escolhido para toda a sua vida. Em cada dia, em cada questionamento, em cada problema, em cada crise que a gente vai passar, porque a vida é feita por várias crises, né? Nós temos várias crises, nós crescemos com a crise, mas também nós nos conhecemos o outro com a crise, e em cada crise eu vou ter que novamente fazer essa escolha, essa pessoa, né, que eu quero, e conhecer mais, me aproximar mais, né? Então essa escolha não é perpétua, né? É uma escolha diária e um investimento diário. E é também a gente ter coragem, né? Coragem e disposição para mudar. Então eu não preciso repetir aquele relacionamento que eu conheci na minha infância, na minha adolescência. Então eu posso ter coragem e disposição para mudar e experimentar uma nova forma, né? Um novo padrão de relacionamento, certo? Bom, era isso que eu queria falar para você hoje. Até o próximo vídeo, e qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer comentário, você pode me mandar por e-mail, lenamoreirapsicóloga@gmail.com, que eu vou ter um grande prazer em te responder, certo? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.